Você não vai emagrecer mesmo malhando ou comendo saudável. O problema não é a idade, o metabolismo ou a genética, e sim o que você come todos os dias, que inflama o seu corpo e te faz engordar cada vez mais. Nesse vídeo eu vou revelar 8 vilões que não deixam você emagrecer e os alimentos certos que vão fazer você queimar gordura. O primeiro deles são os embutidos. Aquela salsicha do cachorro-quente, o salame da tábua de frios, a linguiça do seu churrasco e até o presunto do seu misto quente. Todos esses alimentos têm excesso de sal, ou seja, eles vão aumentar a sua pressão dentro do corpo, sem contar que vão fazer você inchar mais. Por quê? O seu corpo ele é tão inteligente que quanto mais tem sal no seu corpo, ele segura a água para poder diluir esse sal. Infelizmente, quando tem muita água dentro do corpo, para diluir, a gente fica com aquela retenção de líquido. O seu corpo não quer mandar água embora para ele conseguir o equilíbrio. Sem contar que esses alimentos são cheios de conservantes, que são bons para eles, porque vão durar mais tempo na prateleira do mercado, mas são ruins para a gente. Pode causar problema no estômago, doença do coração, até um infarto, diabetes e até mesmo câncer. O melhor que você pode fazer é substituir esses alimentos. É você consumir no seu churrasquinho carne de verdade, no seu sanduíche colocar proteínas como frango desfiado, atum, sardinha ou até mesmo fazer uma omelete. O segundo vilão é o óleo vegetal refinado, aquele que a gente compra no nosso dia a dia para fazer a nossa comida, como o óleo de girassol, de milho, de canola, de soja. Esses óleos, eles passam por um processo químico para eles ficarem clarinhos e durarem mais tempo. Porém, quando eles passam por esse processo, perde tudo que é bom e ganha muito ingrediente ruim. E pior ainda mais se a gente esquentar esse óleo. Quando a gente utiliza esse tipo de óleo na comida, ele vai virando uma espécie de óleo velho no nosso corpo que pode gerar uma inflamação. E pior ainda quando a gente reutiliza esse óleo, porque é como se ele estivesse gerando cada vez mais lixo para o nosso corpo e pode dar aquela sensação de barriga mais inchada e estufamento. O melhor que você pode fazer é diminuir ao máximo a quantidade de óleo que você utiliza nas preparações. Se possível, mudar a forma com que você faz os seus alimentos. Utilizar o banho-maria, alimentos grelhados e outra coisa muito boa também é a air fry, que ele dá a sensação de um alimento frito, mas não utiliza gordura. Outra opção muito boa é você utilizar o azeite de oliva extra virgem. Dá para você preparar os seus alimentos do dia a dia, do almoço, do jantar e também dá para temperar a salada, dá um gostinho todo especial. Mas não pode exagerar. Você não deve colocar azeite de oliva, a Deus dará, porque ele também é cheio de calorias. Tudo que é bom tem um certo limite. Se você coloca uma colher de azeite ali, a caloria dele equivale a 3 colheres de arroz, tá bom? Então, é só para dar um gostinho, um sabor diferente, nada de colocar demais só porque é saudável. Mais um ponto aqui importante em relação ao azeite. Dá para você utilizar para refogar alguns alimentos, lá no arroz, no feijão, para refogar uma cebola. Porém, se for alguma fritura de imersão, ou seja, para fazer algum salgadinho, fritar batata, por exemplo, ele já não é tão bom, porque você precisa esquentar ele demais e ele perde todas as propriedades boas que tem no azeite de oliva. O terceiro alimento é o arroz branco. Infelizmente, quando ele passa pelo processo até chegar no mercado, embaladinho para a gente comprar, ele perde algumas vitaminas, as fibras e os minerais, que é a parte boa do arroz. E o que sobra é basicamente amido, que se torna açúcar no nosso sangue. Pode estar passando uma dúvida aí na sua cabeça agora. Mas como assim, doutor? O arroz nem é doce, como que ele se transforma em açúcar no meu corpo? Olha, o seu corpo não consegue usar o arroz exatamente da forma que a gente come. Ele precisa quebrar ele em pequenos pedacinhos para a gente utilizar como energia. Esses pequenos pedaços são a glicose. Quando essa glicose entra lá no nosso sangue, a gente chama de
açúcar no sangue. Quando a gente consome arroz branco demais e outros alimentos que eu vou falar para você no próximo tópico, o açúcar do nosso sangue sobe rapidamente. Aí o corpo enxerga isso daí como energia e tenta segurar esse açúcar e vai transformando ele em gordura e vai acumulando na nossa barriga, na nossa coxa, no nosso braço. E como esse arroz não tem nenhum tipo de fibra, não consegue regular a digestão do nosso corpo, a gente fica com fome mais rápido e acaba comendo mais e fica gerando um ciclo vicioso. A melhor coisa que você pode fazer é substituir esse arroz branco por um arroz integral, porque ele demora mais tempo para virar açúcar no nosso corpo, vai te dar mais saciedade e ainda mais, vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor. Se você não gosta de comer arroz integral, você pode fazer uns 50% de arroz branco, 50% de arroz integral. Não tem problema nenhum. E pode variar também com a quinoa. Se você tá cheio de arroz branco aí na sua casa, não é para jogar fora não. Calma que tem uma solução. Você vai agregar alguns vegetais nesse seu arroz para fazer essa digestão dele ser mais lenta e ele demorar mais tempo para se tornar açúcar no seu sangue. O que você vai fazer? Colocar uma cenoura, uma vagem, brócolis, couve-flor dentro da preparação, porque vai deixar esse arroz mais rico em nutrientes e vai impedir que você fique com fome mais rápido. O quarto alimento é o amendoim confeitado, aquele coloridinho ou só com açúcar por cima. Muita gente consome esse alimento achando que é bom porque o amendoim realmente tem benefícios. Tem gordura boa, ajuda a dar energia, ajuda na saúde do coração. O problema é quando ele tem esse açúcar agregado, ele vira uma bomba escondida. Esse açúcar ele vai se tornando energia rápida para o seu corpo, que guarda ele como gordura, vai fazendo o seu corpo ficar cansado e inflamado. E pior ainda, ninguém consegue parar quando começa a comer amendoim. E um alimento que era para ser super saudável vai se tornando um vilão. O que você vai fazer então? Você vai consumir o amendoim torrado, sem açúcar, pode ser com um pouquinho de sal, ou aquela pasta de amendoim 100% amendoim. Mas calma, não é para exagerar. Porque apesar de ser um alimento muito saudável, com gordura boa, ele tem muita caloria. Essa gordura aí em excesso pode te fazer engordar. Você pode consumir um punhadinho de amendoim torrado que caiba na palma da sua mão fechada, que equivale mais ou menos 2 colheres de sopa de amendoim, ou 1 colher de sopa por dia da pasta de amendoim. É uma boa quantidade que não vai te atrapalhar, mas vai te dar os benefícios. O quinto vilão é a farinha refinada. É aquela presente no pão, no bolo, no macarrão, nos biscoitos. Infelizmente, esse tipo de farinha é feita de trigo, mas passa por vários processos que perdem os nutrientes, assim como que aconteceu lá no arroz, e acaba sobrando somente o miolo branco. Quando a gente consome demais esses alimentos, ele acaba se tornando um açúcar muito fácil no nosso corpo e, como você já entendeu, esse açúcar vai dando energia fácil, vai virando gordura no nosso corpo, aumentando essa gordura na barriga, nas coxas, nos braços, nos lugares que a gente não quer. É como se essa farinha refinada aí fosse um combustível bem fraquinho que você coloca lá no seu carro, naqueles postos de gasolina que não valem nada. Pois é, ela até dá uma engrenada, uma energia ali, mas acaba muito rápido. Tem muita gente que consome esse tipo de alimento todos os dias e acha que está fazendo certo, principalmente no café da manhã. É aquele pãozinho francês só com manteiga, é a bolacha, água e sal. Aquela pessoa também come só macarrão com molho de tomate na hora do almoço, mas infelizmente esse tipo de alimento vai te dar uma energia e rapidinho vai passar 1 hora depois você vai estar com fome e pedindo mais comida. Para você fazer uma troca inteligente, pode substituir esses alimentos por suas versões integrais. Pão integral, macarrão ou biscoito integral. Você vai olhar o rótulo, se o primeiro ingrediente for farinha integral ao invés de farinha de trigo ou farinha refinada, pode pegar porque tá tudo certo. E também pode substituir pela aveia nos preparos dos alimentos. Para você que já tem esses alimentos aí em casa e quer melhorar,
pode agregar proteínas na hora que for consumir. Colocar frango, carne moída, ovo, quando for comer o seu pãozinho, o seu macarrão. E prefira sempre não consumir as bolachas, os biscoitos, porque são alimentos que vão dar uma pequena saciedade ali na hora, só que depois de pouco tempo você vai estar com fome de novo. Esse sexto alimento vai gerar polêmica porque muita gente come achando que é super saudável. E eu tô falando da barrinha de cereal. Por quê? Ela tem frutas secas, tem sementes, tem aveia, porém a indústria te engana. Coloca o açúcar disfarçado. O nome que eles colocam lá no rótulo é xarope de milho, xarope de glicose, maltodextrina, sacarose. São esses nomes difíceis aí que fazem você ficar sem saber que tem açúcar dentro da sua composição. Esse açúcar aí, mesmo que ele tá disfarçadinho, o nome é outro, ele vai gerar toda aquela bagunça de guardar gordura. Além disso, vai deixar você mais cansada, o seu corpo vai ficar inflamado ao ponto de atacar até mesmo a sua pele. Tem gente que começa a ter muita espinha quando consome esses alimentos e sem contar que pode gerar até mesmo algumas doenças em você, que é a diabetes, por exemplo, que é o excesso de açúcar no seu sangue. Para você que tem uma rotina super corrida, não consegue ter uma alimentação totalmente regradinha, precisa dessas coisas mais fáceis no seu dia a dia, você pode trocar essa barrinha de cereal aí pela fruta in natura, como uma banana, uma maçã, algumas uvas, pera também, são frutas docinhas que vão fazer você se saciar. Pode juntar também com a aveia, porque a aveia tem muita fibra, vai te dar uma saciedade maior. E também tem a opção de você consumir essas frutas com algum iogurte natural, porque ele não tem açúcar junto. O açúcar presente nesses alimentos e nos outros que eu disse para vocês, ele é um vilão tão poderoso que é capaz de atacar até o seu sistema imunológico, que é a parte que defende o seu corpo de infecções, inclusive da região íntima. Isso aí pode gerar uma bagunça na sua flora vaginal, que são bactérias do bem que estão ali na sua região íntima para te proteger contra alguns corrimentos e infecções como a candidíase e a vaginose bacteriana. Pouca gente sabe que o açúcar é capaz de fazer esse tipo de infecção aparecer na mulher. E também tem outros hábitos simples que a mulher faz errado no seu dia a dia que pode causar esse problema. Tanto a lavagem, o sabonete que ela usa, a calcinha que ela usa. E é por isso que eu fiz o código íntimo. Lá eu te explico como você vai cuidar da sua periquita e na sua casa para impedir que você tenha qualquer problema com infecção, com mau cheiro, com corrimento, ter a autoestima lá em cima e livre desses problemas aí. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. O sétimo vilão é o álcool em excesso. Quando você bebe, o seu fígado precisa trabalhar dobrado para se livrar disso daí no seu corpo. E aí, enquanto ele cuida do álcool, ele vai deixando outras funções de lado, inclusive a queima de gordura. Sem contar que o álcool também vai irritar o seu intestino. Ele vai acabar ficando mais aberto, permitindo que lixinhos, coisas ruins vão para o seu sangue e você vai ficar mais inflamada. Tem muita gente que pensa que o álcool ajuda no sono. Claro, você dorme mais rápido quando consome bebida alcoólica, mas não é um sono profundo. Você não consegue descansar direito. E durante o sono, seu corpo ele pode trabalhar na queima de gordura. Infelizmente, quando você não tem esse sono reparador, não consegue ter esse benefício. Então, se você for beber, não exagere na quantidade. Lembra também de intercalar com água. É muito bom que você vai dando essa ajudinha para o seu corpo. Toma um copo de cerveja ou da bebida que você preferir e toma mais um de água. E no dia a dia você pode optar por algumas opções sem álcool, cerveja sem álcool, vinho sem álcool. O oitavo vilão é o refrigerante. E eu vou colocar como bônus aqui o número 9, que são os sucos de caixinha. Esse tipo de bebida tem muito açúcar escondido. Um copo de refrigerante, por exemplo, tem mais ou menos 5 a 7 colheres de açúcar. Além disso, tem
muito conservante na sua composição, que eu já falei para vocês que atrapalha demais o corpo, não nutre nada. Você vai acabar ficando mais inflamada, mais inchada e até mesmo mais cansada. Para você substituir essas bebidas, vai preferir tudo que é mais natural. Suco da fruta, sem açúcar, chá natural, água de coco. Tem uma dica muito boa que eu gosto de passar para as pessoas que eu faço, que é tomar água com gás com limão e adoçante. Dá aquele gostinho de refrigerante, de limão, mas sem todos aqueles conservantes e o açúcar agregados. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. Para você que quer diminuir a inflamação do seu corpo e emagrecer de verdade, agora eu vou te passar quais são os alimentos que serão seus aliados. Os primeiros são as frutas vermelhas, o morango, a amora, o mirtilo e a framboesa. São frutas ricas em fibras e antioxidantes, que são como limpadores de lixinhos aí do seu corpo. Você pode consumir uma porção por dia com iogurte ou junto com a aveia. O segundo alimento é a cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra. Ele é mais um tempero, porque costumam colocar dentro do arroz, do macarrão, da carne, e é muito bom porque ele tem presente aí na sua composição a curcumina, que é um ingrediente anti-inflamatório. Vai fazer o seu corpo desinflamar. Você pode utilizar ele na sua comida como tempero, pode também fazer o shot da imunidade com um limãozinho, um mel, nada de exagerar no mel, porque ele também é muito calórico, pode fazer o efeito contrário e também pode utilizar o açafrão com a pimenta do reino, porque ajuda a potencializar o seu efeito. Você também vai consumir os vegetais verdes escuros, espinafre, couve, rúcula. Eles são muito ricos em folatos, em antioxidantes, magnésio, que ajudam a controlar a inflamação do seu corpo, melhoram a saúde do seu intestino e também ajuda a controlar o açúcar no seu sangue. Você também vai consumir a semente de chia e a linhaça. Elas são ricas em fibras e ômega 3, que ajudam a controlar o açúcar no sangue e também melhora a saciedade, porque ela ajuda o seu intestino a trabalhar melhor. Você pode consumir no iogurte, na salada, com frutas. Lembrando, no caso da linhaça, é bom você moer, porque tem maior absorção dos nutrientes dela. Outra fonte muito boa de ômega 3 são os peixes. Salmão, sardinha, também tem o atum. Eles vão ajudar a melhorar a inflamação do seu corpo e também a saúde do seu coração. Você pode consumir 2, 3 porções durante a semana. Lembrando que se for sardinha e atum enlatado, você vai optar por aqueles que são naturais, porque aqueles com gordura lá não são bons. Você também deve optar por farinhas integrais na hora de fazer a sua preparação, seja bolo, pão, biscoito e até empanar alguns alimentos, porque elas são ricas em fibras, vai ajudar o seu intestino a trabalhar melhor e o seu açúcar do sangue ser controladinho. Pode utilizá-las sem moderação, mas na hora de você fazer pode precisar de um pouco mais de hidratação. Lembrando, nenhum tipo de mudança radical é sustentável. Você vai fazendo pequenas substituições no seu dia a dia e o seu corpo vai sentir uma melhora absurda. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Se você tem alguma sugestão de alimento que te ajuda a desinflamar, coloca aqui embaixo para ajudar outras pessoas como você.